tema dessa hora, o tema desse dia, o tema desta mensagem é: sua atitude determina a sua altitude. Sua atitude determina sua altitude. Juízes capítulo 7, do verso 1 ao 9, nós acabamos de ler. Fala sobre o momento em que Deus, ele fala com Gideão que daria vitória ao povo de Deus sobre o exército de Midian. E o contexto nos apresenta o como Deus, ele trata com os seus. Como Deus ama encontrar no seu povo a atitude que faz com que Deus possa mover os céus na direção. Escute, querido, se você, diz o sábio no Provérbios capítulo 24, verso 10, que se você vacilar no dia da dificuldade, a sua força, ela se torna limitada. O texto está dizendo que a sua conquista depende da sua atitude, do seu nível de disposição em agir, da sua convicção de que você precisa fazer algo para você vencer as suas guerras. Eu amo essa frase que me fez dar o título dessa mensagem, que a atitude, ela determina a nossa altitude. E isso faz toda a diferença para o nosso contexto diário. Porque todos nós precisamos de ajuste nas nossas atitudes diárias. Todos nós enfrentamos batalhas e guerras com contextos diferentes e níveis diferentes. Mas o fato é que a gente precisa ajustar nossas atitudes se queremos conquistar o que está diante de nós. E às vezes, queridos, o ajuste da atitude é simplesmente uma mudança de mentalidade. É uma forma de enxergar diferente, de pensar diferente. Porque uma coisa é certa: a minha e a sua vida, ela consiste em 10% do que nós pensamos e 90% do que nós agimos. A nossa vida, ela é movida pelas nossas atitudes. E se nós mantivermos a nossa atitude otimista, positiva, elevada, com certeza, querido, nós vamos continuar a subir de nível. A cada obstáculo, a cada circunstância, Deus nos levará a um nível maior, ou seja, a uma altitude maior. Você está comigo? Porém, todavia, se a nossa atitude for negativa, para baixo, desanimada, pessimista, com certeza nós ficaremos cada vez mais baixo nessa jornada. E aí o contexto é os resultados da nossa vida. Tem pessoas que estão perdendo a oportunidade de grandes conquistas, porque estão sendo pessimistas diante das situações. Não estão se movendo como Deus gostaria. Você consegue perceber o que você já conquistou através de uma atitude otimista? Você consegue perceber o que você já conquistou até hoje através de uma atitude positiva? Através de uma atitude para cima? E eu quero fazer a mesma pergunta de forma invertida. Você consegue perceber o que você já perdeu, já deixou de ganhar por uma atitude negativa, pessimista, para baixo? Quantos contextos a gente se depara, quantos fatos estão no nosso dia a dia que a gente atrela, simplesmente é uma falta de atitude talvez, ou simplesmente é a falta de otimismo talvez, ou uma falta de convicção de que Deus é comigo e com você para nos dar a vitória que a gente precisa. Eu sei que você, como eu, gosta de sonhar. Nós sonhamos, nós projetamos, nós visualizamos. Mas escute, os sonhos determinam o que eu e você esperamos. Mas a nossa atitude determina o que nós conquistamos. Então não nos basta apenas sonhar. O que nós precisamos é agir. O que nós precisamos é determinar, é ter uma atitude que nos respalde as nossas conquistas. Quantos daqui entendem que precisam conquistar mais coisas em Deus? Então está na hora de a gente agir nessa direção. Quantos testemunhos nós não temos de exemplos de pessoas que passaram boa parte da sua vida investindo em ter coisas? Não tem nada errado nisso, mas que quando eu e você esquecemos de investir em ser para ter, nós talvez não conseguiremos ter, se antes nós não nos tornarmos quem nós precisamos nos tornar. Esse é o contexto dessa história, porque Deus encontra Gideão. Naquele tempo não havia reis ainda, era o tempo dos juízes. Deus levantava homens para governar, homens para serem líderes.
E Deus olhou para Gideão e encontrou Gideão, um jovem que o mesmo jovem se declara como o menor da sua casa, o mais improvável, o mais insignificante, o mais medroso, mas Deus, Ele ama chamar pessoas assim. Você pode dizer a essa pessoa que está ao seu lado aí, dizendo assim: olha, não importa a sua situação hoje, Deus, Ele quer levantar você para impactar essa geração. Por que eu digo isso? Porque talvez você se ache como um Gideão da vida, alguém improvável, alguém o mais insignificante da sua família, da sua geração, alguém que tem medo de tudo, alguém que não tem atitude, mas Deus gosta de levantar a esses mesmos, Deus gosta de chamar a esses mesmos, amém? Então Gideão foi assim. Deus olha para Gideão e diz assim: eu vou estar com você, Gideão. Seja corajoso, Gideão. Eu vou te ajudar a você derrotar os midianitas como se fosse um só homem. E a Bíblia diz que o exército de Midian, querido, era como a areia da praia, não se poderia contar. Era uma grande multidão. Ao olhar para aquela cena, todos temiam. O contexto daquela época era que os israelitas já sofriam há 7 anos das mãos do inimigo. Sofria uma opressão, sofria um aprisionamento, eles eram escravos. Os midianitas eram inimigos e dominavam Israel. Eram inimigos que não tinham pena, não tinham dó. Os midianitas, eles quando chegavam, eles arruinavam toda a plantação, eles roubavam aquilo que os israelitas tinham, eles matavam quem estivesse pela frente. A Bíblia diz que era um exército que eles atacavam a camelos, um exército extremamente valente, armado. É semelhante a esse tempo que nós estamos vivendo no Talibã. Pessoas que não têm dó de ninguém, que entram para matar os cristãos, o povo de Deus. Esse é o contexto que Gideão estava vivendo naquele tempo. Tanto é que Deus acha Gideão, eu acho que isso é o fio aqui. Deus acha Gideão malhando trigo no lugar de pisar uvas. Por quê? Porque Gideão estava escondido com medo de ser morto pelo exército inimigo. Mas aí Deus resolve levantar Gideão para acabar com os midianitas. E olha a palavra que Deus dá a Gideão: Gideão, eu estarei com você, eu vou te dar a vitória, você vai derrotar esse exército como se fosse um só homem. Uau, que palavra inspiradora para a vida daquele homem. E escute, querido, olhando para esse texto, nós precisamos aprender atitudes preciosas para um tempo como esse. Por quê? Porque o inimigo, ele é teimoso. O inimigo ainda continua usando a mesma estratégia. Ele quer parar você, ele quer arruinar a sua colheita, ele quer destruir os seus projetos, ele quer paralisar a sua vida. Amém? Mas se o inimigo é teimoso, eu quero te apresentar um Deus que é todo poderoso. Se tem um inimigo que é teimoso, está teimando em tentar paralisar você, roubar os seus sonhos, matar os seus projetos, que tal você apresentar a ele um Deus que é muito mais poderoso? Amém? E olha, o que nós precisamos fazer? Quais atitudes que nós precisamos tomar nesse tempo? Vamos aprender junto com esse texto? Você está comigo? Amém ou não? Se eu desejo aumentar a minha altitude, se eu desejo entrar em outro nível com Deus, o que é que eu preciso fazer? A primeira coisa é: lute com coragem. Lute com coragem, amém? Diga assim: eu preciso de coragem. Mas diga mesmo: eu preciso de coragem. A Bíblia diz aqui no verso 3 que Deus vai a Gideão e diz assim: anuncie, pois, ao povo que todo aquele Gideão que estiver com medo, volte para a sua casa. Uau, preste atenção nesse detalhe. Gideão, ele é levantado por Deus para vencer os midianitas. Então Gideão, ele convoca todos os homens da tribo para guerrear com ele. E se alista para fazer parte do exército de Gideão 32 mil homens. Diga uau. 32 mil homens, armados, prontos para guerrear. Mas Deus, ele sonda os corações. E Deus sabe que a coragem, querido, é uma ferramenta extremamente importante para nossas conquistas. A coragem é um elemento que não pode faltar nas suas batalhas. Quantos aqui enfrentam batalhas todos os dias?
Será que sou eu? Não, eu tenho certeza que você enfrenta guerras e tem enfrentado. Mas você precisa de coragem para você vencer. Então Deus examina e diz assim a Gideão: Gideão, tem homem demais aí, e eu quero que você reduza, porque senão vocês vão dizer que a vitória foi de vocês, foi do braço de vocês. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus quer te dar a vitória, mas Deus quer ser exaltado no meio da sua vitória. Deus quer te dar conquistas, mas Deus quer ser lembrado no meio das tuas conquistas. Deus vai te levar a outro nível, mas Deus quer que você possa dizer que foi Deus que te levou a esse outro nível. Não é a tua inteligência, não é o teu braço forte, não é a tua sabedoria, é a sua dependência para com Deus. Você está comigo? Então Deus diz a Gideão: olha, Gideão, convoca todos os homens e você vai dizer a eles: quem está com medo aqui? Gideão diz: agora mesmo, Senhor. Gideão está diante dos homens e a Bíblia diz que ele faz a pergunta aos 32 mil homens: quem está com medo aqui? Levante sua mão. Todo mundo. 22 mil homens levantaram a mão. Gideão olha para aquela cena, olha para o exército do inimigo que está atrás dele e diz: e agora? Eu vou perder mais a metade do meu exército? Deus diz: confie, porque eu vou te dar a vitória. Não é sobre o teu braço, é sobre quanto você está pronto para confiar em mim. Seja corajoso para mandar esses homens para casa. Como assim, Senhor? Se eu preciso deles para me dar a vitória, como é que o Senhor manda eu mandar eles para casa? Seja corajoso para depender do Senhor. Seja corajoso para confiar, se Deus está falando, Ele vai fazer. Seja corajoso para tomar a atitude que Deus está para tomar. Mande de volta para casa. Gideão disse: quem está com medo aqui, volte para sua casa. 22 mil homens deixaram o acampamento. A Bíblia diz que ficaram 10 mil homens com Gideão. Mas preste atenção, querido, porque precisa ser muito corajoso para obedecer a palavra de Deus numa geração como essa. Precisa ser muito corajoso para confiar no que Deus está dizendo. Gideão tinha muitos homens, tinha quantidade, porém faltava coragem. Se Gideão fosse guerrear com os 32 mil, ele iria perder a batalha, porque faltava coragem. Se falta coragem, talvez falta a ferramenta que você precisa para vencer essa guerra. Coragem, querido, não é a ausência de medo, e sim a capacidade de agir mesmo no meio do medo. Coragem não é você dizer assim: ah, eu não tenho medo, se eu tenho medo eu sou frouxo. Não, você tem medo, nós temos medo porque nós somos humanos. Mas a coragem é nós decidirmos agir mesmo no meio do medo. É decidir ter uma atitude que nos levará a conquistar, a derrubar aquilo que tem gerado medo diante de nós. Tem gigantes que estão diante de você e da sua casa, mas você precisa ter coragem para arremessar uma pedra e derrubar esse gigante diante de você. Você precisa ter coragem para dizer: você vem diante de mim com escudo e espada, mas eu vou diante de você apenas com a palavra de Deus. Você está entendendo, amém? Quantas pessoas não perdem a oportunidade por não se mover com coragem? Quantas oportunidades talvez você não perdeu já, porque faltou coragem de você ter uma atitude, de você agir, de você ter um espírito firme. Firmeza de espírito é coragem. Bravura é coragem, querido. Sabe, se tem uma coisa da minha vida, eu sempre fui ousado. As minhas conquistas até hoje, eu olho para trás e atrelo as minhas atitudes, mesmo no meio do medo, mesmo no meio das incertezas. E quantas coisas eu não conquistei por ter esse sentimento. E quantas coisas também eu não perdi por não ter essas atitudes. Você está comigo, amém? Escute, porque você pode dizer assim: mas pastor, o inimigo é muito forte. O inimigo que está diante de mim é mais poderoso. E eu tenho medo. Tudo bem, você pode até ter medo, mas você não pode parar pelo medo. Você precisa recuar pelo medo. Porque o medo é um sentimento.
mas não misture as suas emoções com a sua missão. Se Deus te deu uma missão, Ele quer contar com você para essa realização. Deus quer contar com você para essas conquistas. Você está comigo? Mas você precisa lutar com coragem. Sabe, talvez o que você mais precisa nesse tempo é de coragem. Sabe, coragem para você ser ousado no falar, para você agir. Sabe, coragem para você declarar bênçãos de Deus sobre a sua casa. Coragem para você mudar a situação. Quando Deus estabelece um projeto, Ele estabelece alguém para cumprir esse projeto. Deus tem projeto com a sua casa, posso ouvir um amém? Deus tem projeto com a sua família. Deus quer levantar você para cumprir esse projeto. E se Ele está levantando você, então lute com coragem. Amém? Lute com coragem. O Senhor só precisa ver a sua atitude para fazer você subir de altitude. Ele só precisa ver a sua atitude para levar você a outro nível. A diferença entre o corajoso e o covarde é que o covarde não toma atitude nenhuma. Já o corajoso tem ação de enfrentar a situação. Então Deus estava ali provando Gideão na coragem. Como Deus talvez está provando você na coragem nesse tempo. Tenha atitude, amém? Amém ou não? Tenha atitude. Sabe, eu li uma história certa vez que dizia que um grande sábio ia passeando pela praia. E ele se depara com a cena de um jovenzinho que estava pegando as coisas na areia do mar. As coisas jogando no mar. E ele se aproxima para ver o que é. E quando ele se depara, esse jovem estava pegando aquelas conchinhas e jogando no mar. Ele diz: o que você está fazendo? Não adianta. Não adianta, você não vai conseguir jogar todas na areia. Não vai conseguir tirar todas e jogar no mar. E aí então ele diz, o jovenzinho olha e diz assim: eu posso não tirar todas, mas eu posso mudar a história de algumas. Eu posso, através da minha atitude, não mudar o mundo todo, mas eu posso mudar o mundo de alguém. Eu posso talvez não salvar todas as famílias, mas através da minha atitude de coragem, eu posso salvar a minha família. Você está comigo? Amém? Amém. Amém? Você está comigo? Então você diga assim: eu preciso de mais coragem. Segundo o que eu aprendo aqui nesse texto é que nós precisamos de mais fé. Se Deus prova Gideão na coragem, Deus também vai provar Gideão na fé. O texto diz que quando Gideão diz: quem está com medo aqui vai para casa, 22 mil homens descem e ficam apenas 10 mil. Então Deus olha para Gideão e diz assim: Gideão, ainda tem muita gente aí. Desça com eles à beira da água e separe eles para tomar água, e você vai ver. Aqueles que bebem água como um animal bebe, esses ficará com você. Porém, os que bebem de forma diferente, mande para casa. Deus estava instruindo Gideão sobre ter fé naquilo que Deus estava selecionando, nas pessoas que Deus estava escolhendo. Sabe, querido, às vezes a gente quer resolver as coisas da nossa forma, do nosso jeito. Às vezes a gente separa as pessoas conforme o nosso conceito. Às vezes a gente define pessoas conforme a gente pensa que deve ser. Às vezes a gente acha que consegue escolher a melhor coisa para nós, a gente acaba se dando mal. Deus estava dizendo a Gideão: confie, porque aquele que eu disser que é, vai ser. Aquele que eu disser que não é, também não vai ser. Tenha fé para confiar. Se Deus falou para você algo, acredite no que Deus falou. Aumente a sua fé. Aumente a sua fé. Gideão desce com os 10 mil à beira da água e diz assim: está na hora de todo mundo beber água. Gideão não falou nada para ninguém, mas Gideão ficou crendo que Deus estaria selecionando. Como? Deus disse assim: Gideão, olhe, aqueles que se ajoelhar com os 2 joelhos e colocar o rosto na água para beber água, esses mande de volta para casa. Mas aquele que se ajoelhar só com um joelho e trouxer a água à boca, esses, Gideão, esses estarão com você nessa batalha. Gideão vê a cena e diz assim: a cada 10 só um de um joelho só. Gideão, pelo amor de Deus, muda essa postura, pelo amor de Deus.
Quando Gideão se depara dizendo assim, ó, agora eu quero perguntar aqui, quem tomou água, trazendo água à boca? Levante sua mão. Gideão, quando vê a cena, só 300 homens. 9.700 homens tomaram água com os 2 joelhos e colocando o rosto na água. Deus diz a Gideão, mande de volta para casa. Mas Senhor, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com 300 homens? Deus diz, confie, eu vou te dar a vitória contra o exército. Você vai vencê-los como se fosse um só homem. Uau! Nós precisamos de um nível de fé como esse. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando. Eu não sei qual é o gigante que está diante de você, qual é o inimigo que está indo na sua direção. Mas eu sei em um Deus que está pronto para servir você e te dar a vitória se você crer nele. Se você decidir aumentar o teu nível de fé. Deus sempre vai trabalhar conosco na intenção de fazer crescer a nossa fé. Deus ama encontrar um ambiente de fé para que Ele possa realizar um milagre. Ele estava testando Gideão na coragem e depois testou Gideão na fé. O que ele mais deseja é ter você, é encontrar em você esse nível de fé para ele agir através de você. Quem já ouviu aquela frase que diz assim, aumente sua fé e suas dúvidas morrerão? Porque quanto mais dúvida, mais incertezas. E a fé, diz Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que é diga, certeza. Fé é certeza, querido. Das coisas que a gente não vê, mas a gente crê que será. Sabe, os da fé é assim, eles não precisam ver. Eles se movem pelos que crê. Então você não precisa ter certeza. Você não precisa viver em dúvidas. Você precisa ter certeza de que Deus está com você. Deus diz, mande para casa, Gideão. O que fez Gideão mandar mais 9.700 homens de volta para casa? A certeza de que Deus estava com ele. A fé que o fazia ver a vitória sem nem ter entrado na batalha. Sabe, essa fé que eu profetizo sobre a sua vida hoje. É uma fé que vai te fazer ver a vitória sem nem você ter entrado na batalha ainda. Você está comigo? Amém? Por que nós precisamos aumentar a fé? Porque existem níveis de fé. Jesus confrontou a sua geração, dizendo assim, ó, geração incrédula, até quando vocês estarão comigo? Então existem os incrédulos. Depois Jesus diz assim, ó, homens de pequena fé. Então existem aqueles que são de pequena fé. Mas também existem aqueles que é de grande fé. Que fez Jesus dizer assim, ó, nunca vi uma fé como essa em todo Israel. Que grande fé. Então não sei qual o nível que você se encontra hoje, mas eu sei que o Senhor te convida a você estar no nível da grande fé, e é para lá que você precisa ir, sabe, as suas escolhas de hoje precisam te levar a esse nível, de uma fé grande, de uma fé poderosa, sabe, uma fé capaz de te levar a mover montanhas. No meio de uma geração de incrédulos, Deus quer te levantar como homem ou mulher de fé, que não se conforma com o que está vendo, mas declara mudança. Profetiza, sabe, as conquistas do Senhor. Sabe, eu li outra história que dizia assim, que um professor na sala de aula, ele querendo confrontar os alunos quanto à questão de fé em Deus, ele dizendo, não existe isso. E aí um jovenzinho lá de trás dizia assim, existe sim, professor, porque eu tenho muita fé. Minha mãe me ensinou a ser um jovem de fé. E ele diz, então você acredita em Deus? Sim, acredito. Mas Deus ninguém vê, como é que você acredita em algo que não se vê? Que loucura é essa? Ele diz, eu quero te dar um exemplo, professor. O senhor não gosta de café? Gosto. O senhor não bota açúcar no café? Boto. O senhor vê o açúcar dentro do café? Não. Mas tome esse açúcar e o senhor vai ver como é. Aí ele diz, assim é Deus, eu não preciso ver, mas eu sei que Ele está lá. E Ele faz toda a diferença estando lá. O professor diz, uau, então eu preciso conhecer esse Deus. Nós precisamos de uma fé como essa. A gente não está vendo, mas a gente está crendo. Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está me dando vitória, Deus vai mudar esse quadro. Quem é da fé, querido, não diz assim, ó, será que Deus vai fazer, pastor? Será que Deus vai nos dar as condições para acontecer? Não, quem é da fé diz assim, Deus já
realizou, Deus já liberou, Deus já deu a condição, Deus já mudou. Aumente a sua fé, amém? Deus estava dizendo a Gideão: aumente sua fé, Gideão. Só 300, Senhor, só 300. Mas o Senhor já viu o exército? O Senhor já viu o número dos inimigos? Deus dizendo a Gideão: esquece disso, se preocupa comigo. Tira o foco dos seus inimigos, olha para o foco daquele que está com você, e ele vai te fazer vencer no meio das guerras. Como eu posso aumentar a minha fé? Lendo a palavra aqui. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Leia mais a Bíblia, e você vai aumentar o teu nível de fé. Ore mais, se consagre mais, jejue. Não abra mão de elementos que fazem a tua fé estar em crescimento. Seja íntimo do Senhor. Você está comigo? Então você precisa lutar com coragem, você precisa aumentar a sua fé. Terceiro que eu encontro aqui nesse texto, no versos 5 e 6. A Bíblia diz que assim Gideão fez conforme Deus havia dito. E o número dos que ficaram foram 300 homens. Uma coisa que não pode faltar é discernimento para nos dar vitória. Deus estava falando com Gideão, e Gideão precisava ter o discernimento para ver acontecer o que Deus tinha dito. Discernimento é sentido espiritual para a coisa. Discernimento é uma ferramenta preciosa que nos faz estar protegidos contra o mal, que nos faz escolher o que é certo e o que é errado. Então está na hora de a gente desenvolver o nosso discernimento. Você quer desenvolver o teu discernimento? Analise tudo à luz da palavra de Deus. Analise tudo segundo conforme Deus fala. Gideão precisava analisar quem estaria bebendo a água como um soldado atento, que traz a água até a sua boca e não coloca o rosto todo na água, como alguém que perde, sabe, a visão das coisas. Deus diz: é esses, Gideão, que estão atentos, que vão vencer com você. Tenha discernimento para perceber as coisas ao seu redor. Tenha discernimento para perceber as conversas ao teu redor. Tenha discernimento para perceber, sabe, as situações que estão diante de você. Em algumas situações nunca será fácil entender a origem e a ação das coisas, porque as aparências enganam. Nem tudo que a gente acha que é, de fato é. Mas a pessoa, sabe, que desenvolve discernimento espiritual, através da orientação de Deus, sempre descobrirá onde está a verdade. Sempre vai perceber, sempre vai fazer leituras. Eu louvo a Deus porque Deus me deu esse dom de fazer leituras das circunstâncias, situações. E eu sempre digo ao Senhor: não me deixa errar, Senhor, através do discernimento. Mas como isso é importante para nos frear, para nos dar a direção das nossas escolhas, como o discernimento é importante para mim, para a sua vida. Eu olho para Jesus e encontro, sabe, alguém extremamente sábio, alguém cheio de discernimento. A gente olha para Jesus naquela cruz pendurada, depois de ser espancado, humilhado, cuspido, colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, envergonhado diante de todos. Jesus olha para a multidão e diz assim, olhando para o Pai, ele diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Que discernimento, querido, de perceber que as pessoas estavam fazendo algo na direção dele, sem saber o que estava fazendo. Você está comigo? Mesma coisa é encontrar Estevão, sendo apedrejado no meio da praça. Ele olha para o alto e diz: Senhor, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. É nesse nível de discernimento que eu e você precisamos, sabe, desenvolver a nossa vida espiritual até alcançar esse nível, de que nós não vamos, sabe, lutar contra o sangue e contra a carne, como diz lá a palavra em Gálatas, a sua luta não é contra pessoas,
Às vezes nós estamos guerreando contra pessoas demais, e esquecendo de ter o discernimento do que está por trás das pessoas, do que move o reino espiritual diante de uma batalha. Às vezes a gente se torna inimigo demais de pessoas, a gente fica de mal de pessoas, a gente entra em crise com pessoas, e a gente perde de discernir a situação. Tem o discernimento que nos faz olhar o que está por trás dessa situação. É esse discernimento que o Senhor quer, sabe, que você desenvolva, que vai fazer você perceber, sabe, o agir de Deus, o mover de Deus ao seu favor, Deus livrando você de situações e circunstâncias, Deus colocando a sua mão para te dar vitória, Deus dizendo a você: ei, meu filho, minha filha, deixe eu escolher por você. Gideão escolheu 32 mil, Deus escolheu apenas 300. Com 32, Gideão ia perder a guerra, mas com 300, Deus deu a vitória a Gideão. Sabe, querido, às vezes a gente quer escolher demais, e a gente acaba se dando mal, e Deus dizendo: deixa que eu escolho por você, e eu vou te dar a vitória que você precisa. Que tal hoje você buscar esse discernimento? Porque se você está lá, sabe, com algo que você não larga, eu não largo porque é meu, eu lutei para conquistar, e Deus dizendo: abra mão que eu vou te dar algo maior. Deixe passar, que Deus tem provisão para você. Mande embora, que Deus vai te dar a vitória. Deus diz a Gideão: mande embora. De novo, mande embora. Tenha discernimento para perceber que Deus está falando com você. Tenha discernimento para perceber os céus girando ao seu favor. Deus dizendo: eu estou com você. Se você acreditar, eu vou escolher o melhor para você e vou te dar as vitórias que você precisa. Não limite a sua vida nesse mundo físico. Existe um mundo espiritual por trás daquilo que você está enxergando. E é lá onde as batalhas e as guerras são travadas. Você está entendendo? Amém. Que tal você começar a enxergar assim? E talvez a tua vida vai ser muito mais leve. Assim fez Gideão. E por último aqui, uma outra atitude, não menos importante: renove a sua dependência. Verso 7 a 9, a Bíblia diz que o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que agiram de forma diferente, eu entregarei os inimigos nas suas mãos. Mande para casa todos os outros, você não precisa deles. Você não precisa daquilo que não foi escolhido por Deus na sua vida. Você lembra que Deus havia dito para Gideão: você tem gente demais, Gideão, para eu entregar a vitória nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque você vai dizer que foi você que conquistou. Você vai dizer que foi por causa da sua sabedoria, foi por causa da sua estratégia, foi por causa da sua força, foi por causa da sua esperteza. Não, Deus está dizendo: não pode ser assim, tem que ser por causa da sua dependência. Tem que ser pela dependência. Deus diz: não é pela força, nem pelo braço, é pelo meu espírito. Então dependa, e você vai ser levado a esse nível. Olha como Deus se importa com a sua dependência para com Ele. Deus diz a Gideão: se livre e eu vou te dar a vitória. Só alguém dependente obedeceria ao que Deus estava dizendo. Depender é fruto de uma consciência. Qual a consciência? Que nós não somos nada sem Deus. Que nós somos apenas vaso nas mãos do olheiro. Que nós somos extremamente necessitados. Que espiritualmente sem Deus nós estamos mortos. Nós precisamos dessa consciência para cada vez mais dependermos do Senhor. Gideão: mas eu tenho 32 mil armados, homens prontos para guerrear. Deus diz: você vai perder. Por quê? Porque o muito sem Deus é nada, mas 300 com Deus é tudo. O muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus é tudo que você precisa. Só dependa dEle. Você está comigo, amém? Só dependa dEle.
Que tal hoje você decidir deixar a síndrome do tentar ocupar o lugar de Deus na sua vida? Tem gente que quer ser o próprio Deus na sua vida. Tem gente que quer ocupar o lugar de Deus na vida de outra pessoa. Tem gente que quer ser o Espírito Santo da outra pessoa. Deixa Deus ser Deus na sua vida e na vida da outra pessoa. O que nós precisamos não é ser igual a Deus, o que nós precisamos é depender de Deus. É diferente. É diferente. Você tem confiado e dependido no Senhor. Esse foi o grande motivo que Deus expulsou Lúcifer do céu, porque ele tinha síndrome de ocupar o lugar de Deus. Isso é muito perigoso, querido. Deus não gosta de um coração altivo demais. Um coração, sabe, que não depende. Um coração que acha que sem Ele não vai acontecer. Sem Ele não vai dar certo. Eu sou alguém que é insubstituível. Não existe isso. Nós precisamos depender desse Deus o tempo todo e todo o tempo. Não queira ser alguém independente. Deus tem expectativas ao seu respeito. Deus quer encontrar em você alguém que diz assim, ó, eu não consigo, Senhor, dar um passo sem o Senhor. Sabe, querido, olha, me fez lembrar agora um texto que está lá em Samuel, quando Davi recupera a arca do Senhor, que foi roubada pelo inimigo. Sabe, Davi atrela a consequência da arca ser roubada por uma atitude de desobediência. E aí Davi resolve levar a arca nos ombros, sobre uma carroça. Mas Deus tinha dito, a arca é a minha presença, e ela só pode ser levada nos ombros, não numa carroça de boi. Davi desobedece, a carroça tomba, e Uzá vai botar a mão na arca para segurar, e ele morre, fulminado. Davi se espanta com isso e entende a mensagem, dizendo assim, eu não posso dar um passo se eu não depender de Deus o tempo todo. Sabe o que Davi resolve fazer dali para frente? Davi resolve dizer assim, ó, a cada 6 passos que nós dermos com a arca, nós vamos ter que parar e nós vamos ter que consagrar a Deus. Dizendo assim, ó, eu não posso andar uma semana, preste atenção, porque tudo na Bíblia, querido, é sinais. Se ele diz que são 6 passos, no 7º eu tenho que parar e dizer assim, eu preciso renovar a minha dependência com o Senhor. Tem gente que passa uma semana toda sem lembrar de que precisa de Deus. Tem gente que passa 1, 2 semanas, 3 semanas sem vir à igreja. Mas a igreja, o que tem a igreja? A igreja é o lugar de você renovar a sua dependência com Deus. 6 passos, no 7º eu preciso parar e dizer assim, Senhor, eu não posso dar mais um passo se eu não te buscar, se eu não me ajoelhar, se eu não dizer ao Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu sou apenas um vaso, eu preciso que o Senhor encha esse vaso, porque senão esse vaso vai se arrebentar. Sabe o que Deus estava falando para Gideão? Gideão, não adianta você descer com 32 mil homens, se eu não estiver presente, você vai perder. Mas eu quero provar a você que eu sou o Deus Jeová Rafá, o Deus poderoso na batalha. Você vai descer só com 300 e nós vamos matar juntos todo o inimigo diante de você. Não há inimigo poderoso que possa ficar firme ou prevalecer diante de um Deus que é muito mais poderoso do que qualquer coisa. Então você não tem que recuar. Olha para essa pessoa assim, a gente já está terminando, mas com muito amor. Você diz assim, ó, para de recuar. Você não tem que ficar parado. Você tem que ser ousado. Coragem, fé, discernimento. E você, acima de tudo, dependência de Deus. Ele vai te levar a outro nível. Ele vai te levar a outro nível. Mas não escolha ser independente. Se Deus está mandando você parar, renove a sua dependência a Ele. Sabe, Deus ama um coração quebrantado e contrito à sua presença. Um coração que diz assim, Senhor, não tira de mim o teu espírito. Senhor, eu não sei viver um só dia sem a tua presença. Senhor, eu prefiro estar na tua casa
do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Senhor, para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Vai, para onde nós vamos se o Senhor não estiver à nossa frente, guiando o nosso caminho? O que será de nós se o Senhor não abrir o mar para a gente passar? O que será da nossa família se o Senhor não der o sustento? Em vão vigia a sentinela se o Senhor não guarda a casa. O que será de nós e da nossa geração se não for o Senhor? Nós precisamos ser dependentes. Levantar a bandeira da dependência e dizer: Senhor, esteja comigo, eu não quero ir sozinho, eu não quero conquistar sozinho, eu quero dar glória ao Senhor, eu quero dizer que o mérito é teu, eu quero dizer que foi o Senhor que fez, o Senhor me deu, o Senhor tomou, de toda forma, bendito seja o Senhor, porque o Senhor é Deus. Uma geração dependente, querido. O Senhor nos chama hoje, sabe, para superar a passividade. Uma geração passiva, uma geração calada demais. Ei, em nome de Jesus, tenha coragem de falar. Tenha coragem de falar de Deus. Tem gente que tem tanta coragem para falar do outro, mas não tem coragem de falar de Jesus. Não tem coragem de profetizar sobre a sua casa um novo tempo. Não tem coragem de lançar palavras de bênção. Deus quer levantar uma geração de corajosos, ousados, cheios de fé, cheios de discernimento e cheios de dependência. Esses são os conquistadores desse tempo. E eu tenho certeza que aqui tem alguns deles. Esses que Deus está liberando um nível de coragem incomum. Essa coragem você não encontra lá fora no mundo. Essa coragem você só encontra na presença do Espírito Santo. Deus levantando em você como alguém corajoso, alguém corajosa. Receba essa unção de coragem. Quando você sair por essas portas, você vai sentir algo diferente. Hoje, Deus vai te dar essa coragem para você entrar nessa comunidade e profetizar que vai ter libertação sim, vai ter salvação sim. Deus quer te dar esse nível de fé também. Deus quer te dar esse nível de discernimento espiritual, de você fazer leituras sobre os céus. E Deus quer te dar essa dependência, essa fome, essa sede pela presença dEle. Sabe o desfecho dessa história? O desfecho foi que o exército de Midian, muitos homens armados a camelo. Deus diz assim: Gideão, toque a trombeta, os 300, quebre os vasos, e quando vocês descerem o vale, vocês irão derrotar todo o exército como se fosse só um homem. E a Bíblia diz que assim foi. Quando Gideão toca a trombeta, todos descem correndo, quebram os vasos. O inimigo tem medo, achando que vinha uma grande multidão, e eles começam a fugir, começam a se matar um ao outro. Deus confunde o inimigo. Quando de repente Gideão percebe que havia derrotado os midianitas. Uau, Deus nos deu a vitória. Deus dará a vitória a você e a sua casa. Deus dará a vitória à sua geração. Creia nisso em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele aí nessa noite? Quero terminar com essa frase. O teu nível de hoje determina a tua altitude de amanhã. Sua escolha de ontem determina onde você está hoje. Se você está aqui, querido, você tem tudo para determinar como será o teu amanhã. Como será o teu amanhã? Pergunta essa pessoa aí, como será o teu amanhã? O nível de hoje é fruto da atitude de ontem. Porém, a tua atitude de hoje vai gerar o teu fruto de amanhã. Eu não sei você, mas eu todos os dias quero subir de nível. Sabe, eu quero estar em uma experiência ainda maior, mais profunda com o Senhor. É por isso que essas chaves são indispensáveis. E eu quero repeti-las para terminar. Lute com coragem. Aumente a sua fé. Desenvolva o seu discernimento.
e renove a sua dependência.